Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações e que acalme todas as aflições. Estamos aqui reunidos para mais uma vez realizarmos o nosso Evangelho Dominical. Meu nome é Mauro, sou colaborador do grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. E o tema de hoje é Aflições Excedentes, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Esse tema, Aflições Excedentes, ele está no livro Aulas da Vida, de Chico Xavier. Tem também outras referências, como Ceifa de Luz, está no capítulo 27, no Livro da Esperança, está no capítulo 9, e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 5, onde tem um capítulo inteiro que fala sobre bem-aventurados os aflitos. E aí ele fala da justiça das aflições presentes, das aflições de vidas passadas, e dá uma noção bem geral. Eu acho que é um tema interessante como leitura, né, que vocês poderiam depois se dedicar um tempinho e ler isso com calma, com reflexão, que tem bastante coisa lá muito interessante, ok? Antes de tudo, né, vamos então fazer nossa oração para iniciarmos a nossa conversa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos que criastes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus console todos os corações. Então, vamos ao tema, aflições excedentes. Aflições excedentes, elas, o tema já diz, né? Aflições excessivas, aflições que não deveriam constar, não deveriam existir para nós. A gente teria uma vida mais tranquila, mais calma, se a gente não tivesse tantas aflições desnecessárias. E ele começa o livro dizendo assim, o tema, né, dizendo assim: diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Ou seja, não se afaste da lógica, não se afaste da fé raciocinada, não gaste tempo sem proveito. Não fique horas e horas pensando em e se acontecesse isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquela outra coisa. Porque muitas vezes todas essas preocupações, elas se desfazem muito rápido, desde que nós não as alimentamos, ok? E continuando, ele diz assim: diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes. Ou seja, se nós nos preocuparmos excessivamente com algumas coisas, se nós tivermos várias aflições excedentes, nós abreviaremos nosso tempo aqui na Terra. E aí você fala, puxa, mas como? Ora, quando a gente fica estressado, quando a gente fica com muita aflição, com muitos problemas, a gente gera hormônios do estresse, ok? E esse hormônio do estresse, ele está relacionado a uma situação momentânea que a gente solta esses hormônios por causa da iminência de algum perigo, ou na preocupação de algum perigo
na preocupação de alguma coisa que ainda não aconteceu. Por exemplo, a angústia, a aflição, o medo. O que acontece? Ele gera os hormônios do estresse e gera um outro hormônio chamado catecolaminas, ok? O hormônio do estresse, ele atinge diretamente o sistema imunológico. E com isso, ele possibilita o aparecimento de doenças. A catecolaminas, ela afeta a circulação do sangue. E se isso permanecer por muito tempo, desencadeia vários tipos de doença. Nosso cérebro pensa assim, deu um problema. Aí ele gera tudo isso, ele gera os hormônios e tal, né? Aí, de repente, você fala assim, tem procedência? Precisa? Não. O próprio cérebro conserta. Porque ele acha que essa é uma situação anormal. Agora, quando isso se torna uma situação normal, que toda hora estamos pensando e vivendo um perigo que não existe, nós vamos toda hora gerando hormônios de estresse, e aí isso derruba o nosso sistema imunológico, e aí começam a aparecer vários tipos de doença. Ok? Então precisamos vigiar bem isso, para que a gente não bata as portas do além antes do tempo. Tá bom? Aí ele continua dizendo assim, não satisfeito com as responsabilidades que as existências lhe impõem, amontoam carga de sofrimentos imaginários. Ou seja, muitas vezes sofremos porque nossa imaginação nos faz sofrer. Nos cria um mundo que não é real. E esse mundo que não é real nos leva a diversas reações do cérebro que podem causar tudo aquilo que eu falei, de estresse, de doenças, etc. Aí ele coloca vários exemplos aqui sobre coisas que podem acontecer que são aflições excedentes. Ele coloca assim, os que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhe tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Ou seja, às vezes a gente está lá numa boa, você trabalha, você tem lá o teu salário, e aí você tem um trabalho que você gosta, só que aí existe a vontade de subir de posição. Existe a necessidade de você querer ser mais e mais e mais. Só que alguns até conseguem administrar isso numa boa. Outros não conseguem administrar, ele consegue ser um bom técnico, mas um péssimo administrador. E aí ele se lança a uma nova situação, um novo método de vida, fazendo alguma coisa que ele não gosta de fazer, e ele acaba ficando doente ou até desistindo de emprego, desistindo de várias coisas. Ou ele está lá torcendo para que alguma coisa aconteça e de repente não é ele que é promovido, é outra pessoa. E ele não consegue se conformar com aquilo de jeito nenhum. E aí ele fica com raiva, ele apronta, ele faz um monte de coisa, aquilo vai se tornando uma amargura muito grande, algo dolorido no peito e tal, né? Isso, muitas vezes, a gente tem que analisar, será que eu seria realmente um bom chefe? Eu teria capacidade de administrar uma equipe para que ela se desenvolvesse bem? E eu teria condições de tocar isso numa boa? Ou os problemas que as pessoas começariam a me trazer iriam me acarretar um mal maior do que esse que eu estou aqui tranquilo, trabalhando, fazendo minhas obrigações, recebendo meu salário que é compensador, e está tudo certo. Então esse é um exemplo que Chico coloca. Outro exemplo. Há os que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, puxando desgostosos,
por verem adiado os períodos de férias, quando, com isso, estão sendo desviados das experiências impróprias, que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Então ele diz assim, que você está com uma saúde boa, você está com uma atividade leve, está fazendo seus deveres comuns, mas está chegando perto das férias. Aí você começa a imaginar tudo que você vai fazer nas férias, que você vai para a praia, que você vai passear e tal. Só que aí, de repente, aumenta o serviço e fala, olha, você não vai poder sair de férias agora. E aí você cria uma aflição, um excedente, uma raiva, e você briga com o chefe, você faz um monte de coisa porque você não saiu naquele momento, naquele dia que você havia planejado. Isso te causa um mal, você pode ter diversas reações, diversas coisas que não são boas e quem sabe até depende do modo como você agiu, até no futuro perder o emprego. Então, será que é tão importante, né? Será que isso não dá para ter um jogo de cintura? Será que eu preciso realmente sair de férias naquele dia, naquele momento? E se não for naquele momento, eu vou ficar extremamente insatisfeito, independente de tudo que eu tenho de regalias e etc., eu não vou aceitar? Outra que ele fala assim, os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insônios, ou seja, sem dormir, por haverem perdido certos negócios que lhe conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Então tá lá. Eu sou empresário, eu tenho um negócio, e aí eu estou fazendo vários negócios e tal, e de repente eu me empenho e aquele negócio que eu queria, eu perco. Eu não consigo. Ou então eu passo várias noites pensando como que eu ganharia aquilo, como que eu faria, mas chega na hora, eu perco aquele negócio, eu não consigo realizar. E aí eu começo a perder o sono, começo a amaldiçoar tudo por eu ter perdido aquela oportunidade. Aí Chico nos alerta dizendo assim, será que isso não seria um desvio, né? Você perdeu esse negócio porque você podia ter ido para algum caminho de criminalidade, loucura, ou qualquer coisa desse tipo, né? Que a perda daquele negócio foi uma boa coisa, foi uma proteção? Por que vamos ficar aflitos excedentemente por causa disso? Ele continua, aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e que caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos de cobiça e violência. Então, essa história que ele coloca vem de uma história de uma família que foi até Chico e pediu para que ele protegesse a família. E Chico disse para eles fazerem orações e fazer o evangelho no lar e tal, né? E eles começaram a fazer, mas aí um dia entraram na casa, ninguém ficou ferido, nada, mas foi assaltado e levaram aquela joia de família, aquilo que eles adoravam, que era passado de geração para geração. E aí eles voltaram no Chico reclamando. Poxa, mas nós viemos aqui, nós pedimos proteção, você falou para a gente fazer o evangelho, e aí eles levaram a joia que a gente adorava? Aí Chico falou, mas isso foi uma proteção, porque aquela joia, ela veio de uma origem duvidosa, e tinha muito sofrimento, e muita ganância, e muita coisa em cima dessa joia. A hora que ela foi retirada da sua casa, ela levou com ela vários espíritos afins, invejosos, que estavam prejudicando o seu lar. Então, claro, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que gostar das coisas, mas não ter uma preocupação excessiva ou fazer alguma coisa demais, né, por um bem material, ok?
Aí ele continua assim: e existe ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Ou seja, você tem 40 tipos de vestido, ou 40 calças, ou 40 camisas, sei lá. E aí você vai brigar porque não tem aquela que você queria, ou então você idealizou um modelo e a pessoa que veio se desviou um pouquinho do que era e você já xinga e você fica preocupado e diz que tua vida acabou por causa de uma roupa. E não é bem assim, tá? Aí ele continua indo, ó. E existe ainda aqueles outros que se abastecem. Desculpa. E os outros que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la, de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Então eu tenho uma casa boa, uma casa legal, e de repente eu quero fazer uma reforma. E eu quero pôr aquela casa abaixo e construir outra só para ela ficar diferente. Aquela casa que eu tenho, ela já não é... Ela é uma casa boa, é uma casa confortável, mas eu não estou contente com ela. E eu fico com uma aflição, uma briga, uma luta de anos e anos e anos para poder mudar, né? Ou então aquele que faz o maior sacrifício e compra uma casa financiada. Aí ele comprou a casa financiada, só que ele não consegue fazer a reforma que ele queria, porque ele tem que pagar o financiamento durante um bom tempo. E ele fica muito aflito, fica sofrendo, fica fazendo várias coisas, porque ele não consegue deixar a casa do jeito que ele gostaria. Essas aflições são aflições que não são necessárias. A gente precisa pensar muito bem, né, no que a gente quer fazer. Aí ele continua aqui: os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato por um carro de último tipo. Ou seja, eu tenho um carro novo, eu tenho um carro bom, e esse carro está rodando, ele está indo tudo bem, mas eu estou extremamente satisfeito, inquieto, querendo, porque eu quero tirar um carro zero do último modelo. Eu preciso do carro zero? Será que eu preciso realmente sair e ostentar o melhor carro, a melhor coisa? Às vezes eu posso pegar um carro super luxuoso, tá pagando dívidas desse carro e aí eu saio na rua sou assaltado. Posso perder a vida por causa desse carro. Né? Será que precisa de tudo isso? Será que precisa ostentar? E aí o último que ele coloca aqui é assim: os que se sentam à mesa provido de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Ou seja, eu tenho uma mesa farta, com várias coisas para comer, mas eu não estou satisfeito porque eu não tenho aquela comida em especial. E como eu não tenho aquela comida especial, nada do resto serve. Tem bastante gente que faz isso, né? E não sabe que toda comida ela é bem-vinda e ela alimenta, e a gente tem que aprender a gostar de quase tudo, né? Então, a gente precisa realmente repensar. Estamos aí em situações de conflito no mundo, estamos com Covid, estamos passando uma época difícil, né? Que ficamos muito tempo em casa, temos que usar máscara para evitar contato, uma série de coisas que estamos passando. E com o tempo, tudo isso passa. E a gente volta a ter uma vida normal, volta a ter outras condições, nós estamos num período transitório. Então temos que ter fé que as coisas vão melhorar, que as coisas vão seguir e vão estar numa situação melhor, e a gente também tem que preparar o futuro para isso, ok? Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino do céu. Mas o que é esses aflitos? São aqueles que lutam, né, para que eles consigam viver o dia a dia. Mas são aflições de você ter um trabalho, de você conseguir um trabalho que você consiga se sustentar, de você sustentar a sua família, de você conseguir
dar um aconchego para os seus entes queridos. São aflições úteis, são aflições que realmente têm a ver com a nossa evolução. Aflições de você se incomodar com o próximo, de tentar ajudar. Agora, todas essas outras que ele colocou aqui, excedentes, que nos levam a alimentar algo que não gira, né? que não leva a gente a nada, isso só atrapalha, tá? Aí tá assim, disse Jesus: felizes, sim, de todos que se carregam, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Então veja só, nós temos que carregar nossos fardos com diligência, com serenidade, com pensamentos positivos e confiança em Deus. Tudo que desviar disso, que eu pego como aflições excedentes, o itinerário da vida que nós levarmos por causa disso é por nossa conta, nós vamos responder. Ok? Encerrando ao domingo, ao nosso evangelho, a nossa conversa, eu vou falar aqui uma prece a Jesus feita por Chico Xavier. Ele diz assim: Senhor Jesus, que tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que tua bondade me ensine a ser melhor e que teu perdão me incline à misericórdia para com meus semelhantes. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos.